Olá, turma do 7º ano. Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso primeiro vídeo. Nessa primeira aula, nós vamos comentar sobre o tema feudalismo na Europa. Tema esse que nós já iniciamos, no ano letivo com este conteúdo. Então, hoje nós vamos revisar novamente aquilo que a gente já discutiu em sala de aula. Então, vamos ao vídeo. Gente, o feudalismo, ele vai ser um sistema esse que vai envolver a política, a economia, a sociedade, a cultura, a religião de todo o continente europeu durante um período da história conhecido como a Idade Média. A Idade Média, ela vai iniciar logo após a queda do Império Romano, mais precisamente no ano 476, ou seja, no século V depois de Cristo. Mas antes é bom deixar claro para vocês o que é que significa a palavra feudalismo. O feudalismo, ela tem origem na palavra feudo, Mas o que era um feudo? Um feudo era uma grande propriedade rural, era uma terra, era uma grande propriedade, que eram os nobres, que eram dono dessas propriedades. E essas terras eram um símbolo de riqueza durante a Idade Média. Então, o sistema feudal, a palavra feudalismo, vai derivar exatamente dessa palavra, feudo, que significa terra. Então, o feudalismo, ele vai se formar a partir de costumes de dois grandes povos, Os povos bárbaros e os romanos. Antes de iniciarmos o conteúdo em si, feudalismo, nós temos que entender um pouco sobre o próprio Império Romano, O Império Romano, ele foi o último grande império da antiguidade. Os romanos, eles dominavam toda a Europa, o norte da África e algumas partes da Ásia. E à medida que o Império Romano ele se expandiu e dominou vários povos diferentes, o império se estendeu tanto, ele ficou tão grande que se tornou impossível controlar todas as suas fronteiras. E esses territórios que foram invadidos pelo Império Romano na Idade Antiga, no período da Idade Antiga, fez com que esses povos que tinham sido dominados, com o tempo eles começassem a se revoltar contra essas invasões e atacarem o Império Romano. À medida que a extensão do Império Romano se tornou muito grande, ficava impossível controlar essas fronteiras e os bárbaros começaram a invadir o império e ultrapassar essas fronteiras. Então, como nós vemos aqui, no slide, onde mostra esses dois mapas, Nesse primeiro mapa, está mostrando exatamente a extensão do Império Romano na Antiguidade, Ele estava no continente europeu, na Ásia e no norte da África. E nesse segundo mapa, a gente vê o mapa da Europa logo após a queda do Império Romano no Ocidente, E a gente começa a perceber que vários reinos começaram a se formar a partir do momento que os romanos tomaram conta do território europeu. Então, o território europeu, a partir do momento que vai agregar tanto os próprios romanos como os bárbaros, as várias tribos bárbaras, que os romanos chamavam também de germânicos, essa união desses dois povos dentro do continente europeu, a partir do século V, é que vai dar início a esse novo sistema de vida que se chama o feudalismo. Existem dois conceitos fundamentais para a gente entender essa união, entre o povo bárbaro e o povo romano, ou seja, a cultura bárbara e a cultura romana. O primeiro deles a gente chama o colonato, O colonato era um costume romano. Então, como era que funcionava o colonato em Roma? O colonato era o uso da terra pelos servos, pelos colonos, em troca de proteção. Então, a grande maioria dos nobres romanos, eles possuíam grandes extensões de terras e eles necessitavam de camponeses, de agricultores, colonos, que significa a mesma coisa,
eles necessitavam desses trabalhadores para plantar nessas terras e colher, né? Porque, como sabemos, os nobres eles não trabalhavam na terra. A função dos nobres era outra na sociedade. Então, enquanto esses colonos eles trabalhavam nessa terra, plantavam e colhiam para os nobres, eles também recebiam proteção em casos de guerra ou invasões. Então, o colonato era um costume muito praticado em Roma. A outra característica do feudalismo é o comitatus. O que seria o comitatus? O comitatus era um costume germânico, ou seja, bárbaro. Como era esse sistema, né? Entre os bárbaros, era pactos de lealdade entre os chefes de cada povo bárbaro e os soldados de seus exércitos. Então, esses chefes faziam pactos com os soldados do seu exército e esses soldados juravam fidelidade, ou seja, lealdade a esses chefes, a esses reis, de proteger os territórios quando haviam invasões de inimigos ou guerras. Então, a junção tanto do colonato como do comitatus, com o passar dos séculos na Europa durante a Idade Média, vai gerar um novo costume dentro da sociedade feudal, que vai se chamar os pactos entre os suceranos e os vassalos. Primeiramente, nós temos que explicar quem eram os suceranos e quem eram os vassalos. Os suceranos eram nobres, assim como os vassalos, sendo que havia uma diferença. Geralmente, os suceranos eram reis ou nobres que possuíam muitos feudos, e na grande maioria, os vassalos eram geralmente cavaleiros que pertenciam à nobreza, né? Que pertenciam aos exércitos dos reis feudais naquela época. Então, como era que dava essa relação, né, entre os suceranos e os vassalos? Os suceranos, por possuírem muitos feudos, muitas terras, eles tinham o costume de entregar alguns desses feudos, algumas dessas terras ou propriedades aos vassalos, para que estes vassalos administrassem, cuidassem e protegessem esses feudos. Daí, essa relação de confiança, de lealdade, é que vai gerar o que nós chamamos de os pactos de sucerania e vassalagem. E esses pactos de lealdade e fidelidade também havia entre os nobres e os trabalhadores desses feudos. Porque, à medida que os nobres aceitavam servos, ou seja, agricultores, camponeses em suas terras, eles permitiam que esses servos arassem a terra, plantassem, colhessem e, ao mesmo tempo, cuidavam de suas propriedades e, em troca, esses nobres davam proteção a essa camada mais pobre da sociedade, quando havia guerras ou invasões. Então, quando vamos falar sobre a sociedade dentro do feudalismo, nós temos que entender que a sociedade no sistema feudal, ela era dividida. Não havia uma condição social igual para todos. Por exemplo, a sociedade feudal, ela era dividida basicamente em 3 partes. Então, primeiramente vinha o clero, segundo, os nobres, e em terceiro, os servos. Antes de mais nada, é bom sabermos que não havia uma mobilidade social, ou seja, se você nascesse um nobre, você morreria um nobre. Se você nascesse um servo, você morreria um servo. Ou seja, se você nascesse numa camada popular pobre, você não tinha a possibilidade de um dia se tornar um nobre ou um membro do clero, porque não havia uma mobilidade social, ou seja, as pessoas
não tinha acesso à escola, à leitura, à escrita, não tinha como você evoluir sua condição social ou sua condição financeira. Então, se analisarmos essa sociedade feudal, nós vamos perceber que, em primeiro plano, vinha o clero, né? O clero católico. Então, o clero católico, ele era dividido entre o alto e o baixo clero, né? Era uma espécie de hierarquia dentro do próprio clero católico. Então, o alto clero eram os membros mais altos dessa hierarquia, né? Primeiramente o Papa, os bispos, arcebispos, cardeais, e o baixo clero era aqueles membros da igreja que tinham uma condição social mais baixa, ou seja, eles cuidavam das paróquias, rezavam missas. E também o clero, ele era também dividido entre o clero regular e o clero secular. O clero regular era aqueles membros da igreja que viviam nos mosteiros enclausurados, né? Fazendo orações, na escrita e leitura de livros. Então, nós podemos citar, por exemplo, os monges, as freiras. E já o clero secular era aqueles membros da igreja que lidavam com a sociedade, né? Como, por exemplo, o Papa, os bispos, os párocos e etc. Em segundo lugar, dentro dessa sociedade vinha a nobreza. Quem era que fazia parte dessa nobreza? Os reis, duques, condes, barões, cavaleiros. Então, essas eram as pessoas que faziam parte da nobreza. E a função desses nobres era cuidar de suas terras, dos feudos, e também, né, administrar esses feudos. E em casos de guerras, quando haviam guerras, porque a Europa, gente, durante a Idade Média, era um continente muito violento. Os reinos viviam em constante guerra, lutas. Então, uma das principais funções da nobreza era exatamente proteger a população quando haviam guerras e invasões de povos inimigos. E os servos? Os servos era a grande maioria da sociedade europeia daquela época. Ou seja, os servos não eram só os colonos ou agricultores, mas também nós podemos citar ferreiros, carpinteiros, pequenos comerciantes, ou seja, todas as pessoas que não faziam parte da nobreza, nem do clero católico, faziam parte da classe dos servos, ou seja, dos trabalhadores. Dentro dessas terras, né, chamadas de feudos, nós sempre vamos encontrar um grande castelo, né? Então, para que eram esses castelos? Esses castelos, eles eram verdadeiras fortalezas, geralmente construídos de pedras em lugares de pouco acesso. Geralmente esses castelos eram construídos em cima de montanhas, próximas de lagos ou rios, para que pudessem haver certa dificuldade ao acesso a esses locais. A grande maioria deles também eram rodeadas de muros, porque quando acontecesse de houver a tentativa de uma invasão, os próprios moradores desses castelos e todas aquelas pessoas que estavam em seu torno, próximas desse castelo, se protegiam atrás dos seus muros. Então, uma das funções dos castelos na Idade Média era exatamente isso. Hoje, se nós fôssemos visitar o continente europeu, quem tem hoje a oportunidade de fazer isso, vai se deparar com várias dessas construções. E hoje em dia, esses locais,
eles servem como turismo, né? Muitos se transformaram em hotéis, em museus, né? Ou seja, essas construções elas permanecem até os dias atuais. Então, dentro desse sistema do feudalismo, nós temos que falar da economia. A economia feudal, ela era uma economia totalmente voltada para o meio rural. E esses feudos, eles eram autossuficientes. O que significa dizer que um feudo era autossuficiente? Significa dizer que basicamente tudo o que os moradores desses feudos necessitavam no seu dia a dia, eles tinham dentro dessa propriedade. Cereais, frutas, legumes, verduras que eram plantadas e colhidas dentro desses feudos. Então eles produziam suas vestimentas, suas ferramentas. Porque se a Idade Média na Europa, né, se durante esse período a insegurança, as guerras eram constantes, as estradas também eram extremamente perigosas, havia assaltos constantes. Então, para evitar estar saindo de um feudo para outro, ou de uma vila para outra, eles produziam praticamente tudo que eles necessitavam. Então, a economia feudal ela era baseada na terra, ou seja, era uma agricultura agrária, pastoreavam animais e existiam também as pequenas feiras. O comércio, ele existia durante a Idade Média, sendo que esse comércio, ele era baseado mais na troca de produtos. Existia moeda? Havia uma moeda circulando na Europa no período da Idade Média? Sim, existia moeda, mas devido à insegurança que os comerciantes encontravam, eles preferiam trocar essas mercadorias. Com relação aos impostos, quando vamos falar em impostos, nós temos que, antes de tudo, explicar que nem o clero nem a nobreza pagavam impostos. Só quem pagava impostos era a classe dos trabalhadores. Então, dentro dos feudos existiam 3 impostos básicos. Existiam vários, mas existiam 3 impostos básicos que deveriam ser pagos aos senhores feudais, ou seja, ao dono dos feudos. O primeiro deles era a talha. Que imposto era esse, a talha? A talha seria os servos, né, os colonos desses feudos a entregar metade de sua produção, ou seja, do que eles plantavam e do que eles colhiam aos senhores feudais, como uma forma de pagamento pelo uso daquela terra, né, da terra dos senhores feudais. O segundo imposto se chamava corveia. A corveia era onde esses colonos, né, esses agricultores, eles trabalhavam de 2 a 3 dias da semana na terra dos senhores feudais, plantando e colhendo, e toda essa colheita pertencia ao dono da terra. E o terceiro imposto seria as banalidades. As banalidades eram o pagamento pelo uso de ferramentas, celeiros, moinhos. Caso eles utilizassem essas ferramentas, então eles tinham que pagar pelo uso delas ao senhor feudal. Então, os 3 impostos básicos do período do feudalismo seria a talha, a corveia e as banalidades. Dentro dessas propriedades, né, dentro desses feudos, havia uma divisão dessas terras para serem cultivadas. Então, a divisão básica desses feudos era dividida basicamente em 3, né? Os campos senhoriais, os campos servis
e os campos comunais. Então, como era essa divisão? Campos senhoriais já está dizendo tudo que era plantado pelos servos dentro desses campos, ou seja, dessas terras, toda essa produção pertencia aos senhores, dono dos feudos. Nos campos servis, tudo que era produzido pertencia aos servos, a esses trabalhadores, e parte desses alimentos cultivados eram entregues aos senhores feudais, ou seja, ao dono desses feudos, em troca de eles poderem utilizar aquela terra, morar e também se proteger ali dentro daquelas propriedades. E os campos comunais? A palavra comunais vem de comum, ou seja, tanto os servos como os senhores, o dono desses feudos, utilizava esses campos. Nesses campos comunais estavam as florestas, os rios, o campo onde o gado era pastoreado. Então, de que maneira os senhores feudais utilizavam os campos comunais? Para caçar, pescar, andar a cavalo, principalmente a caça, que era um esporte nobre e só a nobreza praticava esse esporte. Então, os campos comunais eram utilizados pelos nobres neste fim. E os servos utilizavam também para trabalhar, colher madeira, mel, pastorear os animais, colher frutos e tudo o que eles encontrassem, mas como uma forma de trabalho. O último ponto do nosso vídeo, nós vamos comentar um pouquinho sobre a religião na Idade Média, ou seja, no período do feudalismo. A igreja, no período medieval, era a instituição mais poderosa da Europa naquele período. Porque a Igreja Católica, ela não cuidava apenas da religião, ou seja, dos assuntos religiosos. A igreja, ela também cuidava de suas terras. Ou seja, a Igreja Católica, ela era chamada de a senhora feudal. Os historiadores, eles chamam a igreja medieval de a senhora feudal. Por quê? Porque a Igreja Católica naquela época era a instituição mais poderosa porque ela recebia muitas doações da sociedade, dos seus fiéis. Então, a igreja ela era rica em termos de poder, terra e riquezas. Os próprios reis, durante a Idade Média, eles só governavam se eles tivessem o apoio da igreja. Sem falar que a educação no período medieval estava atrelado à igreja, ou seja, a leitura, a escrita e todo o conhecimento daquele período da história, durante a Idade Média, estava no poder da igreja. Todo o conhecimento filosófico e cultural, leitura e escrita estavam todos na mão da igreja. Então, a igreja ela tinha um poder de dominar toda a sociedade medieval, desde o próprio clero, a nobreza e toda a classe servil do período medieval. Então, pessoal, este foi o nosso primeiro vídeo. Nós comentamos hoje um pequeno resumo sobre o feudalismo na Europa. Espero que todos vocês tenham entendido. Até o nosso próximo vídeo. Fiquem todos com Deus.